Se é para esperar alguém chamar no vídeo para ele, opa, pera aí rapidinho, que eu vou ali verificar, vou ali ter certeza de alguma coisa porque eu não vi. Como é que você não viu? Você estava a 2 metros do lance. Mas enfim, a gente vai falar muito aqui desse jogo, vamos falar também de Botafogo e Bahia, mas triste a arbitragem do futebol brasileiro nesse momento. Pois é, no jogo do Corinthians contra o Internacional, 3 chamadas do VAR, porque o árbitro não conseguia enxergar o que estava acontecendo do lado dele. Fala, Léo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Boa noite. E aí? Prazer estar aqui com você. Jailson, prazer nosso. Bem-vindo, aproveite, que seja a primeira de muitas. Professor Calçade. Só jogo bola alta para ele. Calçade só tá ali para escorar. Só ali. Vamos nessa. Não quero ser repetitivo em relação ao que os colegas falaram, eu estou de pleno acordo, assim, e você pode ver que às vezes a arbitragem ela consegue estragar jogos em que, mesmo em que as decisões no final tenham sido as certas. Sim. Porque eu acho que no final das contas... A gente nem entrou nessa discussão. Acho que dá para falar num resultado legitimado. O que mais polêmico ali, a expulsão, eu acho que foi uma imprudência do Bruno Henrique que um jogador com cartão amarelo deve evitar. Né? E aí podemos discutir também se o Roger não deveria ter percebido que ele poderia ter saído antes. Mas ele percebe que ele estava saindo, né? Não deu tempo. E não deu tempo. Na hora que ele está saindo, aí acontece o segundo amarelo. Aí era a hora, talvez, de então evitar. O treinador sabia, né? Ele sabia. O Roger sabia. Sabia. Por quê? Porque o jogo em si foi um dos melhores jogos do campeonato. Foi bom. Não só pelas reviravoltas, por ser um jogo de 2 viradas, mas porque, assim, a gente tinha bons profissionais dentro do campo, fora do campo. O Dorival fazendo seu segundo jogo pelo Corinthians, o primeiro com o time titular, mas já colocando sua cara no time, já colocando... já existem muitas dinâmicas que ele vai trocar em relação ao que funcionava com o Ramon Dias, existem posicionamentos que ele vai trocar, o do Carrilho é o principal, né, jogando como meia-direita ali numa linha de 4, o Roger tentando lidar com os 2 atacantes do Corinthians, com o Fernando como terceiro zagueiro no primeiro momento, depois ele solta mais com o time perdendo, enfim, eu achei que foi um jogo rico em estratégias. Sim. Né? Foi um jogo que a gente pode tentar entender o tempo inteiro o que cada técnico queria fazer, o que o outro queria contra-atacar ali. Mas, de fato, a gente acaba tendo que falar de arbitragem, porque se o VAR interfere muitas vezes, você tem 2 possibilidades. Ou é um VAR excessivamente intervencionista que quer aparecer mais que o árbitro, ou o árbitro está cometendo erro atrás de erro. E a gente precisa entender, tem árbitro que gosta de deixar o jogo correr, gosta. Mas então banca. Não, eu vi o lance, eu deixei o jogo correr porque eu vou tolerar esse contato. Mas vai até o fim. Mas vai até o fim. Né? A gente teve outro dia também, em Mirassol e Atlético, teve um pênalti anulado num lance em que o árbitro fez assim, segue o jogo, aí o VAR chamou ele falando no meio campo, pensando bem, não é pênalti não, porque foi falta antes. Quer dizer, qual vai ser o seu critério? O seu critério é o do campo ou o seu critério é o do VAR? Sim. Isso precisa ser definido, e não está definido. A gente hoje está numa terra de ninguém em relação a critérios de arbitragem. Você vê lances que são marcados pênaltis. Teve o pênalti da Copa do Brasil do Maringá, que o próprio Maringá fez piada no meio da semana. Brincadeira, né? Tinha uma camisa sendo puxada ali, esticada, e o árbitro vê o lance e fala, não vi impacto. Você tem certeza? Porque teve essa pergunta, você tem certeza? Tem o lance do Fortaleza do Sport. Também. 9 minutos de VAR, né? E a bola nitidamente está dentro do gol, não é? Claro. É difícil. E, o gol, e eles dão que não entrou, que não, pelo sentimento do VAR, a bola não tinha entrado. Isso na partida do Sport contra o Fortaleza. O sentimento do VAR, às vezes, não acerta, né? Vamos ver o sentimento do árbitro. Vamos viver por esse sentimento. A gente nem começou assim. A gente talvez decepcione algumas pessoas, porque num jogo quente como esse, de muita rivalidade, quem torce para um ou para outro, quer que você acompanhe aquela ideia. Claro. Né? A ideia vencedora de cada um. Sim. Todo mundo tem uma ideia vencedora. O início da nossa conversa é o seguinte, é lamentar como a arbitragem está abandonada. Porque como que um árbitro que não enxerga nada e tem tudo que ele faz precisa ir para o VAR, o que deveria ser feito? Primeiro, um índice. Quais são os árbitros que precisam do VAR para apitar mais? Você tem é só fazer. Esse aqui precisa de tantas revisões. Tá bom. Sim. Em que lances ocorreram essas revisões? Em lances que realmente ele não tinha culpa porque era fora do campo de visão. Perfeito. Isso aqui é ponto para ele. E para esse outro? Tudo que ele viu teve que ser corrigido pelo VAR. Opa! Aí tem um sinal vermelho, esse cara tem que ser retirado. E é isso que a gente está discutindo. Então, o nosso lamento aqui, a lamentação inicial foi
não pode ocorrer isso. Esse cara pode estragar um jogo. O VAR, agora a gente pode discutir quais foram as decisões, se elas foram corretas ou não. Mas eu acho que o VAR acaba ficando aflito, o cara do VAR. Porque ele está vendo uma bobagem, uma segunda, uma terceira, aí vem outra e fala, preciso chamar também. Sim, claro. Porque aí é o VAR. O que o VAR fez hoje? O VAR apitou um jogo de futebol. Verdade. O VAR está lá para ser um apoio ao árbitro, e não para ser o árbitro. E o VAR hoje foi árbitro. A impressão que eu tive é que o Zanovelli, ele estava esperando mesmo. Ele esperava, ele deixava o negócio correr e esperava o VAR chamar. Bom, mas a gente fez um resumo. Aí fica mais fácil, né? Ficar deixando rolar e depois esperar. Mas a gente fez um resumo dessa partida do Corinthians contra o Internacional, com algumas entrevistas, mostrando como foi a partida, os erros ou acertos da arbitragem, a chamada do VAR. Vamos ver e já comentamos. Mas é assim, bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre assim, é 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Não sei se de uma maneira correta o VAR teria que intervir naquele instante, apenas isso. Só essa dúvida que eu tenho. Infelizmente hoje os árbitros se escoram no VAR, é que as duas decisões que trouxe o estádio para dentro do campo eram decisões do campo, né? Então hoje o VAR é uma muleta, né? Simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro, até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Uma insegurança geral. O árbitro com medo de errar e uma arbitragem que realmente conseguiu mexer com os nervos das duas equipes. Estraga o jogo. Exatamente. Desagrada as duas equipes. Estraga. O Soldado, ele fala assim... É muito inseguro entrar em campo, porque a gente não acredita na arbitragem. Perfeito. E nós vemos o Internacional do mesmo jeito. Foram 2 gols anulados do Corinthians e aí tudo parecia estar sendo compensado no nosso lado. E parecia mesmo em algum momento isso do jogo. É muita insegurança dos dois times, ou de todos os times, quando entra em campo por conta da arbitragem, Jailson. Você não consegue nem comemorar um gol, Marcelo. Porque você não sabe. Porque você não sabe se vai... Não, o não narrador sabe se não vai consegue valer. gritar. Eu vou esperar um pouco, vou esperar lá, porque vai soprar alguma coisa no ouvido do árbitro e o árbitro vai ter que ir lá no vídeo. Enfim, uma arbitragem que desagradou todo mundo, como a gente já falou aqui, o Fabinho Soldado já foi lá falar, enfim, o dirigente lá do Internacional também foi lá falar. O jogo em si, jogo movimentado, um jogo muito legal, como a gente já falou aqui. Mas em relação às decisões da arbitragem, isso a gente pode aqui conversar sobre, por exemplo, a do Bruno Henrique, que para mim foi, assim, uma das mais graves, porque, ao meu ver, o Bruno Henrique não chegou a encostar no Ranieri. Porque quem encosta primeiro no Ranieri é o jogador do Internacional que está um pouco mais à frente. Eu não conseguia ver quem foi que encostou, mas foi um cara que estava um pouco mais à frente. E o Bruno Henrique até recolhe a perna. E no momento estava 2-1 para o Internacional. E aí acaba sendo ali o segundo cartão amarelo e aí você não pode ter revisão, porque se tivesse, né? Provavelmente, se tivesse revisão, provavelmente chamaria de novo para ir consertar mais um equívoco do árbitro. Então, ele errou o jogo todo. E acabou deixando todo mundo nervoso, seja do Corinthians ou do Internacional. Essa insegurança que o Fabinho Soldado fala, Léo, ela atinge todos os clubes. Os clubes, eles entram inseguros, e aí irrita porque vem dirigente pressionar antes da partida começar, depois que a partida termina eles pressionam ainda mais, aí tem a arbitragem insegura porque é muito pressionada, mas é uma arbitragem que não consegue ter um critério para, pelo menos o critério, para que todo mundo veja e se sinta justiçado, né, nos jogos, é muito difícil. Para começar, alguém me explica por que no futebol brasileiro a formação, a filiação dos árbitros é a cargo das federações estaduais, né? Na Inglaterra, por exemplo, e olha que eu não sou do que acha que a Premier League é a excelência da arbitragem, não. Eu acho que lá tem muito problema também. Mas lá você tem um rol de árbitros que estão a cargo da liga, são profissionais, trabalham, treinam a semana inteira, reveem os erros, né? Eles estão ali por conta disso. Aqui, assim, por questões políticas que o Calçado já levantou, isso é uma formação, cada uma feita num estado, e aí cada árbitro, às vezes, trabalha... É mais um capital, é mais um capital político, capital? Né? Então, assim, eu vejo muito pouco investimento
em preparação, em formação de árbitros. E os clubes, assim, de novo, são ótimos para reclamar, mas na hora de tomar as rédeas do futebol brasileiro, em relação a questões como calendário, como arbitragem, como formação, enfim, eu não os vejo unidos, né? Até mesmo na hora da reclamação é sempre um cada um por si. Então, eu sendo bem sincero, eu não vejo uma saída disso. Eu não vejo a situação da arbitragem no Brasil. Já se trocou o diretor de arbitragem quantas vezes? Quantos já passaram por ali? Pelo menos 3, desde que começaram as crises. Então, assim, eu acho que o buraco está bem mais embaixo e a gente só vai mudar o jogo do qual a gente vai reclamar, a gente só vai mudar esse tipo de processo. Cara, olha essa imagem, Léo. Olha onde ele estava. Então, ele aparece na imagem, ele aparece na própria imagem. Pô, pelo amor de Deus, ele está de frente pro lance e ele precisou ir lá, ele mesmo se vendo no lance, sendo que ele estava de frente, ele não conseguiu ver que foi falta. Eu queria colocar os lances para analisarmos, tá? Porque falamos aqui da arbitragem. Boa. Mas eu queria que a gente analisasse também, lance a lance, para falarmos aqui qual é a opinião de vocês. Acho que a gente pode começar com os gols anulados, tá? Os gols anulados do Corinthians. E aí os 2 gols anulados que foram anulados por falta no início da jogada. Aí tá o lance do pênalti, mas vamos lá colocar as imagens. Primeiro lance, então, primeiro gol anulado do Corinthians. Vamos lá. E aí, Calçade, eu queria a tua opinião. Se acerta a arbitragem ao anular o gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians. Como tem uma falta na origem, para mim ele está correto. Houve a falta, isso é falta. Essa daí do houve a falta e ela dá início à jogada. Ele entra, um carrinho lateral, acerta o adversário e leva o adversário. Então, ocorre uma falta na origem e isso acaba inviabilizando lá a outra ponta, que é o gol. O erro, o árbitro está analisando o lance e analisa errado. Sim. Falta no início do lance. Falta do então, Mateuzinho gol bem anulado. Falta, mas claríssima. Ele vai encostar na bola depois do contato ali com a sola da chuteira. O Wesley já tinha dado o biquinho ali, já tinha soltado e o Mateuzinho só encostou no pé dele. E aí, então tá. Primeiro lance, então, acerta o VAR ao chamar o árbitro para fazer a revisão e o árbitro vai lá e anula esse gol, esse primeiro gol anulado. Vamos pro segundo, então. Tá, expulsão do Bruno Henrique. Vamos para a expulsão do Bruno Henrique, então, que foi o segundo cartão amarelo do jogador. Olha, vamos lá, agora. Daniele, porque aí, ó. Ah lá, o Bruno, entendeu o que eu falei anteriormente? Porque o Bruno Henrique, ele já recolhe, não é ele que encosta. Quem encostou foi o primeiro cara lá do Internacional, não consegui verificar quem era, não sei se era o menino. Quem encostou é ele. O Bruno Henrique não encosta no Ranieri. Ele dobra o joelho até pra não acertar. O Bruno Henrique não encosta no Ranieri. Ó, agora dá pra ver, ó, agora. Acho que eu não sei se é o Aguirre ali, mas enfim, o Bruno Henrique não encostou no Ranieri. Ele já vai com o carrinho, ele já consegue recolher. Caindo, é isso? Ele já consegue recolher a perna, ó. Ele vai dar, ele recolheu. O Ranieri que encostou foi o primeiro, não foi o Bruno Henrique. O Jailson me trouxe um ponto de vista que eu não tinha nem observado na hora, assim. E acho que mesmo que haja o contato do Bruno Henrique, o que desequilibra o Ranieri é o primeiro contato. Exato, não foi o Bruno Henrique. Por isso que pra mim esse daí foi o mais... Porque não tinha como o VAR salvar. Certo. E era o segundo amarelo. Claro que nós vamos corrigir assim, o protocolo do VAR, mas para mim é errado. O VAR deveria analisar toda a expulsão, independentemente se fosse vermelho amarelo direto ou segundo amarelo, porque gera um dano. Se aquilo estiver equivocado, gera um dano irreversível no jogo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, 2-1. O VAR, sim, mas isso não é CBF que muda. Aí é lá a FIFA com o International Board fala assim, gente, expulsão, analisa todas, porque interfere demais no jogo. Agora, é mais um lance do árbitro que, jogadas que, algumas que ele vê e interpreta errado, ele interpretou mais uma. Sim. Então foi assim, um festival de interpretações equivocadas e de lances que não é que ele estava à distância. Ele não consegue ver. Era essa distância aqui. Era essa distância aqui. E só uma coisa, é claro que a gente vai falar do Corinthians, do Dorival Júnior, como o Dorival Júnior foi importante. Vamos falar do hat-trick do Yuri Alberto, que jogou demais hoje. Vamos falar do Memphis Depay e vamos falar do Internacional também. Tá caindo de rendimento, o que é que o Roger precisa fazer com esse Internacional, tá? Mas ainda estamos nos lances polêmicos da partida. Vamos para o segundo gol anulado do Corinthians, que foi o gol do Memphis Depay. Vamos colocar aí.
E aí tem esse lance aí, é com o Carrilho? De novo. Com o André Ramalho, né? É o André Ramalho e de novo ele estava em cima ali. Está mais perto sozinho. Tá mais perto. Tem ninguém na frente. E aí um belo gol do Memphis. Gol lindo. Foi anulado. E aí ele vai no VAR, porque o VAR chama. O VAR. E aí tá aí, ó. Foi falta mesmo. Eita, assim, é tão clara quanto a primeira, mas o que a gente... Jogue um futebol brilhante. Barcelona, mistura de Barcelona, do Pep Guardiola, com o do Hans Flick, com o Real Madrid, do Carlo Ancelotti. Gente, não vai acontecer isso. Porque todo mundo também pode melhorar. Embora eu não acredite nisso. E ainda tem que descansar os jogadores que já estão exaustos no mês de julho. É só isso. Pernas pro ar. Bom, vamos fazer o seguinte, tá, Fãs de Esportes? Nós vamos pro intervalo aqui no nosso Linha de Passe. Daqui a pouco voltamos com gols da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma das partidas mais emocionantes e polêmicas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians contou com o brilho de Yuri Alberto para vencer o Internacional por 4-2 na noite deste sábado, na Neoquímica Arena, pela 7ª rodada. Herói do Corinthians com 3 gols, Igor Coronado fechou o placar nos acréscimos e Yuri Alberto fez valer a lei do ex. O camisa 9 defendeu o Internacional entre 2020 e 2022. A vitória colocou o Timão na 7ª colocação, com 10 pontos, deixando para trás o próprio Internacional, que estacionou nos 9 e caiu para o 8º lugar. O Corinthians começou a partida em cima do Internacional. Logo aos 11 minutos, Romero cruzou e Memphis Depay cabeceou. O goleiro Antony escorregou e só acompanhou a bola bater no travessão antes de sair. Na sequência, Ranieri finalizou rasteiro para fora. A pressão surtiu efeito aos 24 minutos. Yuri Alberto recebeu de Depay, enganou a marcação de 2 colorados e chutou no cantinho de Antony. A primeira chegada do Inter veio apenas aos 33. Wesley recebeu dentro da área e chutou para a grande defesa de Hugo Souza. A virada colorada. O goleiro do Corinthians, porém, foi de herói a vilão. Aos 38, Wesley cruzou, Hugo Souza não alcançou a bola e Brian Aguirre completou para o gol aberto. A virada veio 3 minutos depois. Boa trama ofensiva do Inter. Alan Patrick saiu na cara do goleiro e rolou para Thiago Maia marcar. Ainda antes do intervalo, o Corinthians teve uma grande chance para empatar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Yuri Alberto e o atacante finalizou em cima de Antony. Na volta do intervalo, o Timão foi para cima do Internacional. Logo aos 10 minutos, Yuri Alberto recebeu assistência de Romero e encheu o pé para deixar tudo igual. Mas o VAR chamou o árbitro, que viu falta de Mateuzinho e Wesley na origem do lance e anulou o gol. Na sequência, Bruno Henrique cometeu falta em Ranieri, recebeu o 2º amarelo e foi expulso. A vantagem numérica não demorou para fazer a diferença. Cruzamento na área do Inter. Matheus Bidu ajeita Yuri Alberto também de cabeça. Completa quase em cima da linha, deixando tudo igual. O Corinthians continuou em cima e a virada parecia questão de tempo. Depois de acertar a trave, Memphis Depay recebeu o cruzamento de Carrillo e não desperdiçou. Mas o gol foi novamente anulado. O árbitro voltou atrás ao ser chamado pelo VAR e ver falta de André Ramalho na origem do lance. Antony fez grande defesa na cabeçada de Depay e no lance seguinte, nova polêmica. Matheus Bidu caiu na área ao ser acertado por Oscar Romero e o árbitro deu continuidade ao jogo, mas foi chamado pelo VAR, assinalou penalidade. Yuri Alberto converteu a cobrança e colocou o Corinthians na frente aos 49 minutos. Além de colocar o Timão na frente, Yuri Alberto chegou aos 43 gols na Neoquímica Arena e igualou Ângelo Romero como o maior artilheiro da arena. Já nos acréscimos, Igor Coronado recebeu de Thales Magno e, com muita categoria, cavou na saída de Antony, garantindo a vitória alvinegra. Com a vitória, o Corinthians foi aos 10 pontos em 7º lugar. O Internacional ficou em 8º lugar com 9 pontos.